A paz do Senhor, amados irmãos. Temos aqui trazer mais uma palavra aos nobres que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, o seu capítulo 16, que diz assim, capítulo 16, versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegado a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não lembra da aflição do prazer de haver nascido um homem. Quando fala esse versículo, a gente dá uma meditada, principalmente aquelas que já foram mães e aqueles que já foram pai. Os pais nem tanto, mas a não ser que tenha alguma gravidez de risco, aí realmente a preocupação é muito grande, mas não dor. A mulher, ela sente muita dor. E quando vai chegando a hora, ela fica meia não sabendo o que pode acontecer, meia aflita, meia angustiosa, doida para ver o resultado do nascimento da criança. Mas quando ela dá à luz e ao ter o seu filho aos seus braços, em nenhum momento ela lembra da dor, é tudo sorriso. E ela sente que valeu a pena tudo que fez, tudo que ela passou, todos os momentos angustiosos, pela felicidade de ter o filho em seus braços. Nós devemos dar uma observada nesse texto e dar uma olhada e ver que a situação nossa cotidiana também é assim. Nós sofremos essa angústia por querer ver resultado, por querer ver as coisas acontecendo, e a espera de um milagre do Senhor às vezes nos deixa angustiosos, porque nós queremos ver o resultado das coisas e às vezes não vimos. Quando se trata então de prosperidade, de ver a nossa vida próspera, porque ninguém no seu pleno juízo gosta de ter a sua vida financeira bagunçada, em dever as pessoas, e não ter as condições necessárias para sanar as dívidas, arcar com os compromissos que ele fez ou ela fez. E às vezes a gente fica angustiado e queremos às vezes tomar determinadas decisões que lá na frente pode nos prejudicar. E às vezes nós ficamos aborrecidos, até mesmo perguntando se Deus não está vendo a nossa situação. É a primeira coisa que nós às vezes fazemos. Às vezes nós falamos com Deus é que Deus, o Senhor sabe que eu sou dizimista, que eu sou ofertante e tal. A gente coloca esses questionamentos achando que isso vai mudar o agir de Deus. Não vai mudar o agir de Deus. O que vai
mudar o agir de Deus é a nossa perseverança. A mulher, quando ela está grávida, devido às dores, devido às dificuldades, se ela abortar no meio do caminho, se ela não querer o filho, se ela tirar o filho, ela não ganha o prêmio. O prêmio está em cumprir todos os desígnios de Deus. Eu já vi alguns pregadores e usando até as bases fundamentadas na palavra, que o cristão ele não deve dever nada a ninguém. E é verdade. E já vi falar também que os cristãos não devem fazer dívida. E é verdade. Mas às vezes a situação lhe empurra para isso. E você fica, poxa. Nós vimos o caso daquele homem que pediu emprestado um machado para ir cortar lenha. E ele estava lá, foi fazer a obra, ele não estava à toa, precisou, foi lá fazer a obra para estender mais o acampamento dos servos do Senhor. Aquilo é uma dívida, quando ele pediu emprestado. Não era dele, era uma dívida alta. Tanto é que quando o machado caiu na água, ele se apavorou, desesperou, foi até o profeta Eliseu pedindo emprestado, não é meu. E era caro, ele com certeza não tinha o dinheiro necessário para pagar, porque o aço naquela época era muito caro, principalmente o aço chamado de arma, que machado era também uma ferramenta de trabalho, mas também era usado como arma. E ele se preocupou. Eliseu foi lá, fez aquele milagre que todos conhecem, e fez o machado flutuar para ele restituir. Então foi necessário ele fazer aquela dívida. A outra dívida, aquela viúva, quando os credores foram lá pegar o seu filho, porque o seu marido havia falecido e deixado dívida, ele quis deixar dívida. Ele constituiu uma dívida, mas ele não quis fazer dívida, não quis deixar dívida, o interesse dele era pagar a dívida. Mas como nós não sabemos a hora e o momento que nós seremos colhidos pelo Senhor, houve essa fatalidade para ela, para ele não, porque foi colhido pelo Senhor. E ela foi até o homem de Deus. E como ela discerne, como ela chega ao homem de Deus para falar: o teu servo, meu marido, era temente a Deus. E o profeta sabia que realmente ele era temente a Deus. Ele morreu, deixou dívida. E os credores bateram na minha porta e querem levar meu filho. Eliseu não teve dúvida, Eliseu não chamou atenção, não esculhambou, não esculachou, porque morreu dando dívida, que crente esse, crente safado, que não sei o que tem, que não pagou, não fez nada disso. Eliseu foi e perguntou a ela: declara-me o que você tem em casa. Você tem que ter o principal em casa, o azeite, o Espírito Santo. Você tem que ter o principal, se não tiver, o milagre não acontece. O milagre não acontece, tem que ter. E ela disse: a tua serva não tem senão uma botija de azeite. Ele disse: vá. Fez ela contrair dívida de novo. Vai, pede emprestado, vasos emprestados aos seus vizinhos. Não é uma dívida que ela estava fazendo? Ela pediu, ela não teve dúvida do milagre, ela pediu, eu tinha certeza que ela iria pagar. Mas se os vasos ficou cheio, que tempo ela iria devolver os vasos? Ela ia pagar com azeite. Ela fez a dívida, de novo ela fez dívida, uma dívida em cima da outra dívida. Só que ela estava indo e pagou a dívida. Pediu os vasos, o vizinho deu, porque também os vizinhos deu, porque reconhecia
que o marido dela era homem de Deus, que ela era uma mulher íntegra e que ele era homem de Deus. E sabia, porque os vizinhos viam os credores lá. A primeira coisa que vem, quando os credores vêm na sua casa para fazer bagunça no seu portão, querer levar os vizinhos todos vê. Ninguém dos vizinhos se manifestou a pagar a dívida dela, mas todos viram. Você não vê no texto uma manifestação dos vizinhos falando que iria ajudar ela, que ia fazer isso, que ela ia dividir, não. Mas ela também não reclamou dos vizinhos. Porque o inimigo, quando vai na sua porta, ele faz aquele escândalo. Ele tenta esculhambar com a sua vida pessoal, com a sua integridade, como homem, como mulher. Mesmo os vizinhos vendo, nenhum se manifesta a te ajudar. Mas eles conhecem quem é você. Eles sabem como é você, porque se tem uma coisa que os cristãos são, eles são observados. A própria Bíblia diz isso lá em Hebreus 12, que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Ainda diz assim, não embaraçei com as coisas desse mundo. O fato dela ter feito a dívida não significa que ela não queria pagar. Que nós, irmãos, não venhamos julgar as pessoas, venhamos orar. E na angústia dessa mulher que esteve para dar luz, ela foi abençoada. Eu quero dizer para você, não temas. Se você está com problema de dívida, se os credores estão batendo na sua porta, estão fazendo escândalo, creia no Senhor Jesus Cristo. Nosso profeta hoje é Jesus. Creia que Ele vai te abençoar e vai derramar bênção sobre a sua vida. Creia. Fazer uma oração para você. Amado e soberano Deus, entra com a providência nas finanças do teu servo, da tua serva. Tu sabes das suas necessidades, sabe os seus credores estão lhe apontando o dedo, até irmãos e irmãs, porque não sabe quais são as suas condições, não sabe os apertos que estão passando, mas eu sei que o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Dê vitória ao teu servo, dê vitória à tua serva. Eu repreendo esse demônio da miséria da tua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Na medida do possível, se puder, vá lá ver o nosso Face e nos ajuda lá. Lá estão os números da conta. Nos ajuda a continuar fazendo a obra do Senhor. Que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida. Amém.